Fala galera, voltando aqui para os nossos vídeos, falando sobre os números racionais. Nesse agora aqui a gente vai aprender o porquê que números decimais com casas finitas são de fato números racionais, tá bom, gente? Então temos como, por exemplo, o número 2,5, que a gente até tinha encontrado uma versão de divisão para ele, né? A gente viu que 2,5 era obtido através da divisão do 5 pelo 2, 5 é inteiro, 2 é inteiro, logo, 5 sobre 2 é uma fração que classifica o 2,5 como sendo um número racional, né, gente? Só que nem sempre vai ser tão fácil assim vocês pensarem numa divisão. E o que acontece muito na sala de aula é, por exemplo, o seguinte: um exemplo que eu dei foi, eu acho que talvez tenha até sido o mesmo exemplo, 3,01. E aí os alunos vêm e falam: professor, beleza, para 3,01 basta a gente fazer 6,02 dividido por 2. E por que isso aqui não é válido, gente? Porque a gente sabe que para um número ser racional, ele tem que ser transformado em fração, mas o número de cima e o número de baixo devem ser números inteiros. E esse número de cima não é inteiro. Tá bom, gente? Então, isso aqui não é uma fração válida. Eu tenho que, de fato, pensar em dois números inteiros cujo resultado da divisão dá 3,01. E nem sempre isso vai ser tão fácil assim, tá, galera? Pensar numa divisão qualquer. Mas existe uma forma de padronizar isso que fica muito fácil, galera. E é a nossa ideia da gente pensar naquela questão de notação científica, as potências do 10. Isso vai facilitar a nossa vida aqui, tá bom, galera? Porque a gente sabe que divisões e multiplicações por 10, 100, 1000, 10.000, as potências do 10, é tudo uma questão de andar com a vírgula, acrescentar zeros, não é, gente? Então, esse é o pensamento que a gente vai usar aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, galera, olha só, para esse 3,01. A primeira coisa que a gente vai fazer, galera, são duas coisas que a gente tem que fazer. E a primeira é fingir que esse número não tem vírgula. Então, 3,01 sem vírgula fica parecendo o número 301. E, galera, pronto, a gente já tem o nosso numerador. É 301, tá, galera? E eu sei que para o 301 chegar no 3,01, essa vírgula teve que andar e criar duas casas decimais. Olha só, a gente sabe aqui, o número ele tem quantas casas decimais? Duas. Isso quer dizer, galera, que a vírgula que estava aqui, ó, no 301, ela saiu lá do fim do número e ela teve que andar duas casas para trás, tá? E a gente sabe que para a gente fazer isso, basta a gente dividir por 100. Então tá aqui o nosso número de baixo, 100. O 100 faz andar duas casas para a esquerda, faz diminuir o número aí, transforma ele em um número menor, duas casas aí para o lado, tá bom, gente? Então acabou. 301 é um número inteiro, 100 é um número inteiro. Mas, galera, é claro que para você ficar pensando nessa questão de andar com a vírgula, fica muito complicado, fica mais complicado. Basta, galera, a gente contar o número de casas decimais que a gente vai saber por quanto a gente vai dividir. Aqui eu tentei mostrar para vocês o porquê que a gente faz isso, tá? É entendendo que dividir por 100 faz andar duas casas. Então, do 301 vai passar a ser 3,01. Andou duas casas para a esquerda aí, tá bom, gente? Esse é o porquê. Mas você não vai aplicar esse porquê toda vez. Você vai fazer o caminho mais curto, o caminho mais fácil, gente. E o caminho mais fácil é justamente esse da gente contar o número de casas decimais. Primeiro passo, finge que não tem a vírgula. 25. Só que agora a gente lembra que o número é 2,5, ele tem uma casa decimal, então embaixo, pessoal, eu vou dividir pelo 10, só um zero. Um zero para uma casa decimal, dois zeros para duas casas decimais. É claro que a gente sempre coloca esse 1 aí junto, vai ser uma potência do 10, tá bom, gente? Um zero só para uma casa, dois zeros para duas casas e assim em diante. Essa é a manha, tá, galera? E para o número negativo também funciona.
E se eu tiver, por exemplo, menos 0,003? Mesma coisa, galera, ó. Finge que não tem a vírgula. 0,0003. A gente sabe que esses 3 à esquerda aí não significam nada. Esse é o número 3. Só que aí eu lembro, não tá aqui, tava aqui a vírgula. Quantas casas decimais tem? 1, 2, 3. Então a gente vai dividir por 1.000, 3 zeros, tá? Só que o número é negativo, galera. Aí tanto faz se o 3 é negativo, se o 1.000 é negativo, a gente sabe que a fração vai ser negativa, continua sendo um número racional, inteiro em cima, inteiro embaixo, acabou, tá bom, galera? Então a manha é essa, o número de casas que você tiver no número vai ser o número de zeros que você vai colocar aí embaixo, sempre acompanhado primeiro do 1. Beleza, galera? Então, dessa forma aí, a gente consegue transformar qualquer número que tenha um número de casas decimais finito, ou seja, o número acaba, em fração, logo ele vai ser racional. Beleza, galera? Então, é isso para esse primeiro grupo, tá bom, gente? Esse vídeo a gente vai concentrar só nesse primeiro grupo, tá bom, galera? E aí, num próximo vídeo, eu faço para vocês como que a gente transforma as dízimas periódicas em fração, em fração de números inteiros, né? Logo, elas vão ser racionais, beleza? Então, com isso, ficamos por aqui nesse vídeo, curtinho. Espero que tenha sido fácil. Abração para vocês e valeu!